burro. Cala a boca. Desliga isso aí. Burro. Chato. Medíocre. Ignorante. Muito chato. O programa a seguir é contraindicado para todos os públicos. Alone Talk Podcast. Desligue enquanto há tempo. E aí, cara, como é que você tá? Mais um episódio do Alone Talk começando pra você. Hoje é dia 11/12/2023, são 10 horas da noite. Estamos no dezembro da loucura, caso você não saiba, que é basicamente o mês onde eu vou postar podcasts todos os dias. Então confira aí os canais do Alone Talk todos os dias, ou o dia que você quiser, porque provavelmente vai ter um ou mais episódios pra você ouvir, seja do Alone Talk ou de outros projetos que eu tô postando aí. Se você quiser se comunicar com este podcast, se você quiser se comunicar com este locutor, com este apresentador que vos fala, o e-mail é o alonetalkpodcast@gmail.com. Repetindo, o alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar sua crítica, sugestão, falar qualquer merda e eu vou ler aqui durante a gravação, beleza? Cara, vamos lá. Eu tô aqui na minha cadeira gamer. Cara, tem que ser muito otário pra comprar uma cadeira gamer, né? Inclusive, uma coisa que eu percebi, normalmente eu sempre gravo nessa cadeira e ela tem aquela almofadinha pra proteção cervical, se eu não me engano. E aí eu percebi que normalmente eu gravo esse podcast e aí eu vou me mexendo a cabeça, encostando aqui nessa almofada e ela faz um barulhinho de peido. Não sei se dá pra ouvir agora. Acho que deu pra ouvir. E aí acontece direto, é um puta barulhinho chato, cara. O que eu ia falar? Eu tô deitado, porque essa cadeira ela dá pra você inclinar o encosto dela ao ponto de ficar deitado, né? Eu não tô completamente deitado, mas tô levemente aqui. Tô com as luzes apagadas aqui de casa, tô no escurinho. E por que eu tô fazendo isso, cara? Porque eu percebi que a vida é corrida, cara. A vida é maluca. A vida é cheia de coisas que acontecem quando você menos espera. Eu entro às vezes nesse papo budista, né, de ficar falando que as coisas que a gente não deve sofrer e tal, e não sei o que, aquele papo todo. É louco como às vezes você se planeja, você traça um caminho que você quer seguir na sua vida e às vezes simplesmente você traça outro completamente diferente, né? Eu tava ouvindo o podcast do Desinformação e aí os dois apresentadores estavam comentando mais ou menos sobre isso, que é sobre chegar final de ano e parar pra pensar assim, né, sobre o caminho que você pretendeu seguir e o caminho que você realmente seguiu durante o decorrer do ano. E eu tô aqui, e por que isso me fez? Por que estar de luz apagada e tá deitado na minha cadeira me fez perceber isso? Eu percebi que gravar o Alone Talk é um momento prazeroso, sabe? Eu encaro, ou pelo menos eu ando encarando muito como, porra, tenho que fazer isso aqui dar certo, tenho que fazer isso aqui dar certo, tenho que persistir nisso. Meio que virou uma obrigação, sabe? E não é muito a proposta disso daqui. A real é que eu penso em fazer um projeto como esse aqui há muito tempo, assim, porque eu sempre fui meio ligado, né, com essa coisa de audiovisual, de criatividade, de criar coisas pra internet, vídeo, podcast, a porra toda. E esse ano, no começo do ano, até eu começar a gravar isso daqui, que foi em setembro, se eu não me engano, a ideia, ela sempre vinha na minha cabeça, sabe? Era uma ideia que eu dormia pensando nela, eu acordava pensando nela. Não só na ideia do Alone Talk, mas em ideias de outros tipos de conteúdo também, sabe? E eu tenho que tornar isso daqui um momento prazeroso, porque agora que eu tô colocando isso aqui na prática, é o momento de eu curtir meu momento, sabe? Eu sei que isso daqui, se um dia as coisas que eu faço tiverem público, muito público, né, no caso, ou sei lá, cara, que isso daqui cresça, ou seja lá o que for que me renda algum dinheiro, eu sei que até chegar nesse ponto vai demorar, sabe? Ou pelo menos vai demorar estatisticamente, sabe? A maioria das pessoas que tem esse tipo de gosto peculiar
demoram para ter sucesso, seja lá o que for sucesso, crescimento, né? Não sucesso exatamente, mas crescimento demora para acontecer com a maioria das pessoas, a maioria desiste no caminho. E eu sei que isso vai acontecer, eu tenho a ciência disso, que se um dia isso daqui crescer, vai demorar. Então, já que eu sei que vai demorar, então não tem muito por que ter pressa, não tem muito por que ter pressão sobre isso aqui, não tem o menor motivo de eu me colocar alguma pressão em fazer isso daqui. E é uma coisa que eu tava fazendo, sabe? Até semanas atrás. É uma coisa que eu tava martelando na minha cabeça de ter que fazer o Alone Talk, ter que produzir, fazer dar certo alguma coisa na minha vida, né? Eu comentei isso em outras gravações. Mas a real é que, como eu sei que isso aqui vai demorar, cara, então eu vou só fazer porque eu gosto de fazer isso daqui. Eu vou fazer porque é meu momento, sabe? É a minha parada, sabe? É a minha coisa, é a coisa que eu gosto de fazer. É tipo, sei lá, eu gosto de tocar violão, sabe? Então, eu não me boto uma pressão pra tocar violão. Tudo bem que agora eu tô sem, não tem como eu tocar violão de qualquer jeito. Eu não trabalho tocando violão, eu não dependo de nada pra tocar violão e nem pretendo. Então é literalmente um hobby. Quando eu tenho vontade, eu vou lá e toco violão e depois guardo ele. E é meu hobby, tá tudo bem, sabe? Eu me sinto bem com isso. Não é uma coisa que eu tenho que me forçar, porra, eu tenho que tocar violão, senão eu vou ficar travado aqui. Tipo, não tem isso. E o Alone Talk, os podcasts que eu faço, também não precisam, pelo menos agora, não sei como é que eu vou pensar sobre isso no futuro, mas eles não, os podcasts, os projetos que eu tenho, não tem necessidade dessa pressão de ter que fazer crescer, ter que fazer melhorar. É só fazer, sabe? É só fazer, é só acreditar que com a prática eu vou melhorar, que com o tempo eu vou, se eu persistindo, eu vou melhorando os equipamentos, vou aprendendo a editar melhor, vou aprendendo sobre timing, vou dialogar melhor aqui em frente ao microfone, vou falar melhor, controlar minha ansiedade. E é assim, cara, é assim que vai ser. Eu vou cumprir essa promessa agora de ficar até o dia 5 de janeiro postando podcast todo dia, porque é o que eu gosto, é um compromisso que eu inventei numa gravação, então eu vou cumprir, mas vai ser sempre com a ideia de, porra, eu gosto disso daqui, sabe? Eu gosto disso daqui, eu não precisaria estar fazendo isso daqui, mas eu vou fazer, porque é o que eu gosto, eu sei que eu vou sentir uma sensação de recompensa depois que eu tiver publicado o episódio, depois que ele estiver pronto. Eu sei que se eu não gravar, eu vou ficar me sentindo mal, com a sensação de, porra, podia ter feito, não que eu devia ter feito como obrigação, mas eu poderia, tipo, não teve nada que me impediu a não ser preguiça, sabe? E às vezes é isso, às vezes não dá vontade de fazer e aí eu me culpo sei lá, eu não sei o que acontece na minha mente, mas aí eu fico me sentindo culpado, mas pelos motivos errados, quando eu acabo não fazendo os outros projetos, né? Porque o Alone Talk eu ainda não falhei até agora. Mas essa falha um dia vai chegar. Vai chegar um dia que eu não vou conseguir postar Alone Talk. Pode ser que um dia eu tenha que aumentar a distância temporal entre um episódio e outro. Enquanto isso não acontece, enquanto não tem, sei lá, um compromisso que me impeça de gravar, enquanto não tem um problema, uma queda de energia que me impeça de gravar ou de postar, enquanto for só a preguiça que tá querendo me impedir, aí tá tudo bem. Aí eu posso ter preguiça em outras coisas, sei lá. Eu já tenho preguiça para levantar da cama todo santo dia. Então, tem certas coisas que vai me fazer bem. Sabe qual que é a parada? Eu vou me sentir bem fazendo. É uma preguiça que eu vou me sentir bem se eu vencer essa preguiça. Eu tenho que ter na cabeça que eu vou me sentir bem, mesmo que ninguém ouça, mesmo que não tenha nada, mas só o fato de ter o episódio pronto vai me causar uma sensação boa. Só o fato de ter gravado também vai me causar uma sensação boa. E se eu não fazer, a sensação ruim ela vai ser bem incômoda. Não que também você tenha que evitar os sofrimentos da vida, sabe? É um perigo mental você querer evitar a todo custo os sofrimentos da vida. Querer fugir da dor a todo momento. Às vezes a sua realidade tá com alguns problemas. E aí esse sofrimento te persegue, sabe?
tem coisas que não tem como, né? Você tem que sentir essa dor, você tem que lidar com ela da melhor maneira possível. Mas tem incômodos que é bom evitar. Que é, por exemplo, o incômodo de não ter feito algo por preguiça, sabe? E no fundo, às vezes a gente sempre coloca desculpas, né? Sempre inventa desculpas. E a última coisa que normalmente as pessoas pensam quando deixam de fazer alguma coisa por preguiça é na própria preguiça. É meio doido você pensar isso, porque é difícil se culpar, né? Sempre é porque choveu, sempre é porque é longe, sempre é porque eu tô trabalhando muito, sempre é porque eu tô cansado, sei lá. Tipo, o problema não é, por exemplo, você deixar de fazer alguma coisa, sei lá, deixei de ir na academia porque eu trabalhei 12 horas seguidas hoje. Tudo bem, você não foi porque você tá cansado, mas assumir que você não foi porque tava cansado, sabe? Que às vezes é justificado, depende de cada contexto, cada situação. Não vou ser aqui o cara coach que falar que você tem que trabalhar 14 horas seguidas, estudar por 2 e treinar por 2 e manter essa rotina. Mas que assumir pra si, sabe? Às vezes, quantas vezes é um mero cansacinho mínimo e isso impede a gente de fazer alguma coisa que ia nos fazer bem. Sabe? Às vezes você realmente tá cansado, mas, porra, no fundo você sabe que era um cansaço que dava pra enfrentar. E normalmente aqui no podcast é isso que eu sinto. É uma preguiça que dá pra encarar. Normalmente eu tô cansado, eu tô preocupado com outras coisas, mas no fundo eu sei que dá pra fazer, sabe? Eu tinha falado também que às vezes a vida nos coloca em caminhos que a gente não esperava, né? Sei lá, cara, hoje não, mas essa semana apareceu uma proposta de emprego. Eu que tô desempregado há basicamente quase uma semana. Eu procurando emprego e distribuindo currículos no bom e velho InfoJobs, tava lá entregando coisa e tal. E de repente, não foi no InfoJobs, mas eu descobri em outro lugar uma vaga que surgiu numa empresa que eu conheço e que é do audiovisual. E sabe, cara, é um negócio que eu vi assim e eu não esperava nem um pouco que aquilo fosse aparecer assim. E eu reconheço, eu não sou o cara mais capacitado tecnicamente para a função que eu vi, mas eu vi aquilo e pensei, porra, cara, eu vou trabalhar com o que eu amo, sabe? Eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, desde pequeno. É uma oportunidade que, se der certo, vai mudar minha vida, literalmente, assim, porque eu ia ter que mudar de cidade, os caralho. E aí eu vi aquilo na mera inocência, assim, cadastrei meu currículo lá, enviei o currículo pros caras. E sabendo que tinha muita gente concorrendo, eu tinha uma noção mais ou menos, e era tipo assim, centenas e centenas de pessoas que estavam concorrendo à mesma vaga. Mas eu mandei. E aí, recentemente, eles me responderam, dizendo que eles iam me enviar um formulário e eu tinha que preencher esse formulário. Esse formulário era basicamente um primeiro teste, assim. Então, assim, já foi surpreendente eu ter chegado nesse primeiro teste. Foi surpreendente a minha primeira tentativa não ter sido descartada logo de cara. Meu primeiro e-mail que eu enviei pros caras não ter sido descartado logo de cara em meio a tantos outros que deviam ter ali. E aí eu já fiquei, porra, feliz, assim. Bateu uma ansiedade, sabe? Uma ansiedade que aí eu tenho que controlar também, porque eu já comecei a me imaginar morando na cidade que eu ia ter que me mudar. Já comecei a pensar como que seria trabalhar com esses caras e trabalhar lá naquela empresa e viajando no futuro, assim, viajando, perdendo os pés no presente. E aí eu percebi isso, comecei a controlar, comecei a lidar, pensei, não, eu tenho que primeiro responder esse primeiro teste aqui com atenção, fazer bonitinho. Ficar feliz, é lógico, comemorar, porque foi uma surpresa muito boa ter passado para essa segunda seletiva, mas ainda estamos no começo, ainda estamos numa trajetória que pode terminar aqui. Mas eu achei que foi um pensamento válido por alguns segundos, pelo menos, que foi esse de me imaginar que, porra, se isso dá certo, se eu passo para essa empresa, minha vida vai tomar um rumo completamente diferente daquilo que eu imaginava, sabe? A minha vida, ela estava seguindo um trilho, eu imaginava que ia seguir por esse trilho, mas caso isso dê certo, e a possibilidade eu reconheço que é muito pequena de dar certo,
Mas caso isso dê certo, eu vou entrar de uma hora pra outra num caminho completamente diferente que eu não imaginava entrar, pelo menos por agora, com 22 anos de idade, sabe? Eu sei lá, eu me imaginava trabalhando com o que eu amo nos 30, talvez, ou nem isso. Eu ia ficar perambulando de um emprego aleatório pro outro e era isso que eu achava que era o mais provável, sabe? Que eu ia ficar, o que é normal, a maioria das pessoas são assim, a maioria das pessoas levam a vida assim, não conseguem trabalhar. A maioria das pessoas não consegue trabalhar com o que ama. Esse papinho de se dedicar e trabalhar com o que ama, cara, é baboseira. Tipo, acontece com uma porcentagem muito pequena das pessoas. Na realidade do pobre médio, da classe média brasileira, eu acho que a maioria vai trabalhar com o que der, sabe? Mas, às vezes você passa num concurso, sei lá, e mesmo assim não é aquilo que você queria. Sabe, trabalhar com concursado, por exemplo, pro classe média, cara, é tratado como um sonho, mas na verdade não é. Porque o cara não sonha em trabalhar como atendente do Tribunal da Justiça, atendente do poupa-tempo, sabe? Eu acho que os caras não sonham com isso. Sonham com a estabilidade financeira, o dinheiro e tudo. Então é uma porcentagem muito pequena das pessoas que conseguem realmente trabalhar com aquilo que ama, com aquilo que sonha. E eu sou só mais um, então pensei, vou manter esse sonho vivo na minha cabeça, porque é o que eu amo, não tem como, não vou negar isso. Mas vou aceitar que durante a minha vida eu no máximo vou fazer isso por hobby, eu vou fazer isso sozinho, por conta. E tá tudo bem, eu aceitei que meu destino ia ser esse, e aí pode ser, e pode muito bem ser esse mesmo, não sei. Eu tô contando aqui que essa tentativa de entrar nessa empresa vai dar certo, mas a grande possibilidade, a maior possibilidade é que não role, que não aconteça. Por conta de terem pessoas que são tecnicamente melhores do que eu. Então, assim, eu tentei usar minhas armas, tentei usar todo o meu conhecimento mínimo que eu tenho e principalmente o meu esforço, o meu sangue no olho para conseguir isso daqui. E vamos ver o que dá. Então, tem essa pequena possibilidade, sabe, de eu sair desse caminho que eu já estava imaginando que seria o resto da minha vida, que é trabalhar em empregos aleatórios, trabalhar no que der. E ir pro caminho de trabalhar com uma coisa que eu amo, sabe? Que também pode futuramente ser um caminho que vai mudar completamente. E aí eu descubro que eu gosto de outra coisa, e aí, sabe, tudo pode acontecer. E é louco como a vida surpreende, assim, as coisas. Fazendo uma linha temporal da minha vida, assim. Sei lá, aos 18, 19 anos ali. Eu gostava da ideia de morar sozinho, sabe? Eu morava com os meus avós, mas a ideia de morar sozinho visitava a minha cabeça de tempos em tempos e sempre que acontecia alguma coisa que na minha cabeça eu achava que não aconteceria se eu estivesse morando sozinho, sempre que acontecia esse tipo de situação, eu ficava pensando na vontade de morar sozinho. Mas apesar de ter esses pensamentos, eu nunca pensei que aos 22 eu ia estar morando sozinho, de fato. A proposta para eu ir morar sozinho, ela veio meio repentina de um amigo pra gente dividir um apartamento, dividir as contas e aí depois eu saí do apartamento e vim morar aqui. Então as coisas seguiram um trajeto que eu imaginava completamente diferente, sabe? Eu saí do trilho que eu tava e fui pro outro, assim. E falando em trilho, quem tá passando aí é o grandiosíssimo trem de Campinas, né? Então vou dar aquele corte rapidinho e já volto. Voltando ao assunto. Eu tava falando sobre essa mudança repentina dos trilhos da vida, né? É difícil tá pronto, sabe? Às vezes dá um medo de que se houver uma mudança, eu não vou estar pronto pra essa mudança. Que eu não vou saber lidar com essa mudança. Que eu vou me dar mal, sei lá. Bate uma puta insegurança, bate uma ansiedade. Pô, bate tudo, cara. É loucura você mudar de um trampo, você mudar de uma casa. E aí hoje eu tava viajando nos meus pensamentos e bateu ansiedade de se eu precisar mudar de cidade. E, cara, dá um medo das coisas darem errado, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que encarar, sabe? Pode ser que dê errado, mas pode ser que dê certo também. E das últimas vezes as coisas mudaram de trilho e foram difíceis no começo, mas no final deram certo, sabe? Aconteceu o que tinha que acontecer, sabe?
Eu olho pra trás, vejo as coisas que deram errado, as coisas que deram certo. Mas no fim tudo aconteceu porque tinha que acontecer, sabe? Às vezes alguma coisa, um emprego que eu fui mandado embora, então eu faço um retrospecto e eu vejo que os caras tinham razão em me mandar embora. Eu não estava tão compromissado quanto eu poderia estar. É um pouco de não terceirizar a culpa também, sabe? De reconhecer quando foi seu erro e aprender, né, alguma coisa com isso. Porque quando você reconhece o erro, você trabalha em cima dele, você consegue melhorá-lo e não cometer esse mesmo erro de novo. E aí eu sempre faço esse retrospecto, essa releitura de coisas que aconteceram, que deram certo, que deram errado. E em vez de procurar onde botar a culpa naquilo, eu simplesmente tento entender o que aconteceu antes para chegar nesse ponto final. Cara, dezembro me deixa muito com esses papos assim. Eu fico pensando no que aconteceu e aonde eu cheguei agora. E essa oportunidade de emprego, por mais que ela provavelmente não vá dar em nada, você vê que minha expectativa ela tá bem... não tá baixa, né? Mas tá neutra, eu diria. Não quero ser confiante demais e nem pessimista demais. Quero ser só realista, manter os pés no chão. E pensar na possibilidade disso dar certo já me causou também esse sentimento, reforçou, né? Esse sentimento que dezembro já traz consigo. E sei lá, cara, e às vezes é bom também deixar as coisas rolarem na sua forma natural. Às vezes algo que você considera que seria um problema acaba não sendo. E quando essa coisa que você não considera um problema se torna serve de lição. Então, em ambas as situações, você vai estar ganhando, de certa forma. Por mais que não seja aquilo que você mais queria. Enfim, cara, eu vou finalizando essa sessão de terapia por aqui, tá bom? É o que temos pra hoje. Lembrando que se comunique com esse podcast, não seja tímido, mande um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com e eu vou ler o seu e-mail no próximo episódio, tá? Então até dia 5 de janeiro teremos podcasts todos os dias. Então acesse aí os canais do Alone Talk e se entretenha, tá bom? Valeu, tamo junto, até o próximo episódio aí. Forte abraço.